de demora, a gente vai falar dos desafios das incorporações pós-Conitec, a gente vai falar dos desafios, né, relacionados ao meu SUS é diferente do seu SUS, né, o quanto de verdade, né, o financiamento das instituições muitas vezes acaba definindo o que ele consegue de fato oferecer para o seu paciente, tá? Então eu vou, enquanto está todo mundo entrando, né, vou compor aqui a nossa mesa. Então quem está aqui com a gente é Genaine Fernandes, está aqui? Vem comigo então. Enfermeira especialista em oncologia, em cuidados paliativos e gerente assistencial do Hospital Laureano de João Pessoa da Paraíba. Bem-vinda. A Cecília Nascimento Johnson está aqui também, responsável técnica da Rede de Atenção às Doenças Crônicas do Rio Grande do Norte. Bem-vinda, Cecília. O Arthur. Está aqui o Arthur? Vem. Dr. Arthur Vilarim Neto, coordenador médico e chefe do Serviço de Medicina Nuclear da Liga. Com torcida, com direito à torcida organizada, é isso, doutor Arthur? Bom, os nossos debatedores já sobem, tá bom? Quero ouvir vocês primeiro, então. Então, eu vou começar com... Pode ser com você, Cecília? Então, vem cá, por favor. Oi, gente. Boa tarde. Gente, é um desafio para mim vir falar de desafios depois desse dia, né? Inteiro falando de desafios, porque eu acho que a gente falou sobre experiências ótimas, né? De vários estados aqui, mas de uma forma ou de outra a gente está sempre falando de desafios na área de oncologia, né? Que a gente tem muito a crescer. E aí, como a Luciana falou, me chamo Cecília, eu sou assistente social, formada pela UFRN. Eu sou especialista também pela UFRN em atenção básica de saúde e estou agora, né, como responsável técnica da rede de atenção às pessoas com doenças crônicas. E aí também conduzindo, né, o GT de oncologia da CESAP, tá? CESAP-RN. E aí, vamos lá, falar sobre os desafios na região Nordeste. Está com vocês o passador? Aproveitar esse tempinho para agradecer o convite, né, da Oncoguia. Muito obrigada pelo convite. Espero contribuir de alguma forma aqui hoje no nosso diálogo aqui. Vocês vão passar daí? Mas onde está? Está com você já? Não, estou precisando do controle, gente. Você passa para mim? Eu acho que não é essa. Não. Essa era a sua? Pronto, né? Acho que podemos começar, né? Isso. Pronto. Pronto, gente. Seguindo na apresentação, como eu falei para vocês, né? Estou com essa missão de falar sobre os desafios na região Nordeste ao tratamento, né? E é muito difícil falar desses desafios, porque eu acho que existe toda uma colcha de retalhos que envolve o acesso ou não ao tratamento, tá? E aí eu sou mais uma pessoa, né, que vai falar ou iria falar sobre a lei dos 30 e dos 60 dias, que eu acho que é algo muito importante no sentido de dar direcionamentos para uma secretaria, por exemplo, nas suas ações, né?
Eu acho que eu não preciso repetir, porque eu acho que muita gente já falou da lei dos 30 dias, mas eu acho assim, trabalho hoje na CESAP, compõe um GT de oncologia, a gente precisa ter em mente que existem, né, diversas leis que direcionam para a construção desse tratamento, para esse acesso, mas que a lei dos 30 e dos 60 dias são muito importantes, certo? Pode passar, por favor, Luciana. E aí, gente, eu estou lotada na subcoordenadoria de redes de atenção à saúde, né? Mais especificamente na rede de crônicas, e aí eu trouxe esse entendimento do cuidado em rede como sendo imprescindível para a gente pensar nesse tratamento, né? E também, como eu sou especialista em atenção primária, eu puxo muita sardinha para a atenção primária, como todo mundo faz, que é muito importante, né? Para a gente compor um acesso. Mas qual é a importância de ter serviços de atenção primária habilitados e em funcionamento? Qual é a importância de ter uma atenção especializada em funcionamento? Qual é a importância de ter uma vigilância em saúde em funcionamento? É que elas estejam funcionando sob a coordenação, claro, da atenção primária e elas estejam em comunicação. Um dos desafios, né, para o tratamento, digamos, é a falta de comunicação entre os profissionais que compõem esses diversos serviços e estabelecimentos de saúde. Um profissional, um enfermeiro, por exemplo, na atenção primária, às vezes não consegue se comunicar com um enfermeiro, um médico da atenção especializada, muito menos com o da alta complexidade. Quando, na verdade, todos os profissionais, mesmo que com suas dificuldades, deveriam estar sentando, se conversando sobre esses casos, se comunicando. Até porque, quando uma pessoa ela entra no processo de adoecimento, mesmo depois da cura, ela vai voltar para um território, né? Então, qual a importância de ter essa rede em funcionamento, se comunicando? É básico que isso esteja se comunicando, né? E aí, como eu estou lotada na subcoordenadoria de atenção às redes, né? A gente tem que ter esse olhar de que a atenção primária, a atenção especializada, a vigilância em saúde, né, o DANTE da vigilância em saúde, a vigilância epidemiológica, elas precisam estar, né, compondo essa rede. E aí mudando aquele modelo assistencial, privatista, onde é hospitalocêntrico apenas, mas construindo essa rede de atenção mesmo. Pode passar, por favor, Luciana. E aí, quais são os principais desafios para a construção de uma rede de cuidados, né, na região Nordeste? Eu venho acompanhando, assim, não tão de perto quanto eu gostaria, mas lendo planos estaduais, regionais de oncologia, né, construindo, renovando do RN. E aí a gente vê o quanto os desafios são comuns, né, em todos os estados. Na atenção primária, por exemplo, deixa eu vir para esse lado aqui, que eu tenho uma dificuldade de visão. Na atenção primária, por exemplo, né, existe um desenvolvimento parcos de projeto de rastreamento oncológico organizados, quando, na verdade, acontecem os oportunísticos. Eu não sei se todo mundo já ouviu falar sobre rastreamento oportunístico, que é aquele que acontece sem um programa estabelecido. São mutirões. E aqui, gente, eu só gostaria de fazer uma observação. Eu não estou dizendo que é errado a gente fazer mutirões ou fazer meses de cores, mas falar um pouco da importância da gente estabelecer um programa organizado, né, que tenha acompanhamento, controle, segmento de ações, né? Então, aqueles profissionais que estão na atenção primária, eles precisam estar preparados na busca ativa para construir, né, esse acompanhamento até o fim do tratamento dessa paciente, né? E aí é uma dificuldade que a gente observa, né? Acaba que é muito campanhista, é muito, no mês de outubro vamos organizar o mutirão. Mas é preciso que a atenção primária ela se organize, né, no sentido da organização desse rastreamento mesmo. Um segundo seria a dificuldade na identificação de capacidade instalada. Eu acho que a própria Liane falou aqui, né? E não é um problema só do RN, mas de toda a região Nordeste, eu acho, do Brasil inteiro, de identificar onde está o maquinário, onde estão os mamógrafos, né? Saber o quantitativo. Então, a gente precisa criar estratégias que a gente conheça e saiba onde estão essas máquinas, saiba onde
onde está essa capacidade instalada do Estado, né? Da região. Identificar onde estão essas máquinas. Um terceiro seria a ampliação do acesso aos exames citológicos de rastreamento, como acho que linka com o primeiro, né? Identificação, convite, e os agentes comunitários de saúde são muito importantes nisso, nesse convite, nessa busca ativa. A garantia dos recursos humanos, materiais, né? Como vai fazer um rastreamento se não tem recursos humanos e materiais para isso, né? Identificação e garantia dos recursos humanos, disponibilidade de programa de qualidade também é uma questão, né? Segmento garantido, tratamento das pessoas com exames alterados. Aí um quarto seria comunicação ineficiente entre a APS e outros pontos de atenção, como eu venho falando já para vocês, já esse cuidado em rede. Ele se mostra muito ainda precário, eu diria assim, né? Não existe comunicação, gente, entre os pontos de atenção. Então, é necessário que a gente se organize para melhorar isso. Em quinto lugar, profissionais da atenção primária com pouco acesso a conhecimento sobre protocolos e diretrizes nacionais baseadas em evidências científicas sobre o câncer. Então, como melhorar isso? Fazendo educação continuada, educação permanente, qualificando essas pessoas, né? Dando atenção aos cursos junto com os profissionais de atenção primária. Pode passar, por favor. Na vigilância em saúde, a gente encara como problemática e desafio para o tratamento o monitoramento dos indicadores previstos nos planos de oncologia, por exemplo, né? Em outros instrumentos de planejamento e gestão. É muito importante que a gente crie estratégias para esse monitoramento, né, desses indicadores, né, a construção de dados, né, a contextualização desses indicadores é muito importante. E a vigilância tem um papel nisso que é assim enorme, né? E também a divulgação massiva desses dados epidemiológicos, tanto para profissionais quanto para a população. É necessário que a população tenha também acesso a esse conhecimento, né? É um acesso que, às vezes, está longe dessas pessoas, porque é um conhecimento técnico, às vezes, mas a gente precisa, como profissionais de saúde, profissionais que constroem um SUS, de qualificar e dar acessibilidade, né, para esses dados, e manutenção dos registros de câncer de base populacional e hospitalar, e do Siscam também, a gente nota que é uma dificuldade dentro da vigilância em saúde. Pode passar, por favor. Já sobre a atenção especializada, né, falando de média e alta complexidade, a média seria a atenção secundária, né, a terciária, a alta complexidade. E a primeira seria a falta de flexibilidade dos prestadores privados de serviços em relação aos valores estabelecidos pela tabela SUS. Às vezes existe essa dificuldade, né, de fechar acordos, enfim. O segundo, a não fixação de profissionais especialistas nos municípios interioranos, como a gente já falou nessa manhã. E à tarde também, as CACONs e UNACONs, elas estão centralizadas, muitas vezes, nos centros urbanos, né? Aqui no RN, as CACONs e UNACONs estão em Mossoró, né, que é um centro urbano também, é o segundo maior município do RN, e em Natal. Então, aí como é que fica, né, esses outros municípios, né? O dos interiores, as zonas rurais. O terceiro seria a concentração de serviços ambulatoriais e tratamento nos centros urbanos. A mesma coisa, a desigualdade de acesso, né? Enquanto a gente tem serviços lotados nos centros urbanos, outros municípios ficam com esse vazio assistencial. Outro seria a falta de identificação concreta e exata de aparelhos, como a gente já falou. Isso também acontece na atenção especializada e na alta complexidade. E deficiências históricas e disponibilizar serviços próprios suficientes para realizar os procedimentos de escopias, biópsias, ultrassonografias, estudos imunohistoquímicos, entre outros. Eu vou tentar dar uma corrida. Vamos lá. Também seria os vazios assistenciais, já venho falando sobre isso, né?
Alguns estados não possuem transplante hepático, por exemplo, dentro dos seus limites territoriais, então tem que fazer com que os pacientes vão para outros estados fazer esse tratamento, né? Isso é uma questão aqui do RN, na verdade. E, em terceiro lugar, né, pacientes usuários do SUS, por vezes, são obrigados a recorrer aos serviços privados como forma, né, de complementar a rede de serviços ou ter a demanda reprimida para esses procedimentos. E isso é muito conhecido, né, gente? A gente luta por um SUS melhor, mas a gente sabe que existem esses desafios em todas as áreas, não é só na oncologia, né, infelizmente. E aí também, quando vai para a rede suplementar, a gente dá contra dificuldades. Então, a saúde no Brasil, falando de SUS e saúde privada, precisa ser melhorada urgentemente. Pode passar, por favor. Sobre o apoio diagnóstico e logístico, né? Demanda maior do que a oferta de serviços, isso é claro e óbvio, infelizmente. Apoio logístico para deslocamento dos pacientes através de transporte sanitário é insuficiente, né? E é uma responsabilidade de cada município, né, por vezes. E a gente vê que falta escala de motoristas, falta carro, falta gasolina. Como é que vai ser feito esse transporte, né? Então, é uma dificuldade que é de base, gente, que é recursos humanos, que é a organização de redimensionamento, mas é algo que precisa ser primeiro lugar na agenda de qualquer gestão, né? Dificuldades em promover direcionamentos estratégicos relacionados à portaria número 3388, que institui a qualificação nacional em citopatologia, que é o Qualicito, na prevenção do câncer de colo do útero no âmbito da rede de atenção à saúde das pessoas com doenças crônicas. Então, a gente ainda tem essa dificuldade. Em quinto lugar, a fragmentação dos sistemas de informação dificulta a continuidade e coordenação do cuidado. Todo mundo já falou aqui sobre isso, né? Os sistemas de informação ainda são subnotificados. Como é que a gente vai trabalhar com os dados? Se está subnotificado, como é que vai fazer política pública? Sobre a regulação, a gente já teve aqui um momento para falar sobre regulação, mas, enfim, falta de compartilhamento de decisões entre a atenção primária e a atenção especializada, né? Comunicação falha entre os níveis de atenção, ausência ou insuficiência de estratégias para a gestão das filas, como a gente falou, desconhecimento ou conhecimento parcial do número de pessoas nas filas e dos tempos médios de espera, e encarar a fila como sendo feita por pessoas e não por números, né? Como a gente já vem falando sobre isso. Inexistência de mecanismos de priorização com base em protocolos, ausência de transparência para os usuários. Eu acho que, assim, os pacientes, os usuários, eles precisam ter esse conhecimento, né? Também. Não é só para... a pessoa que está fazendo tratamento, ela precisa ter conhecimento sobre essas filas. E aí a gente criar mecanismos também que façam essa transparência crescer. Por último, a falta de um sistema que possibilite a navegação do paciente. Como a Fernanda bem falou, não sei se ela está aqui ainda, mas ela falou, explicou direitinho, né, o que é a navegação. E a gente está em processo, né, eu acho que em vários estados a gente tem esse crescimento da navegação como sendo um direcionamento para o cuidado oncológico. E aí, como eu sou assistente social, não posso deixar, gente, de falar sobre isso. Determinantes sociais da saúde e barreiras socioeconômicas. Na verdade, não só assistentes sociais, eu acho que todos os profissionais que compõem os sistemas de saúde, e principalmente saúde pública no Brasil, devem ter em mente os DSS, né? A gente sabe que o cuidado oncológico ele é difícil para todo mundo, para todas as classes, mas quem vivencia uma realidade muito dura, mas, claro que não estou dizendo quem mais sofre, mas algumas barreiras socioeconômicas, de moradia, de nutrição e alimentação, elas dificultam mais ainda o tratamento oncológico. Todo mundo concorda comigo, né? Então, é isso, né? A gente tem acesso limitado dos cuidados de saúde, né? Às vezes, uma pessoa trabalhadora não pode sair do trabalho para ir fazer uma consulta, né? Para participar de alguma ação dentro de uma UBS, por exemplo. Isso dificulta. Falta de conhecimento sobre a doença, né? Conhecimento técnico, ele tem que se converter em conhecimento para a população, certo? E aí eu já desço para cá. Essas diferenças linguísticas entre conhecimento técnico e profissional, ele tem que deixar de ser complexo, precisa ser traduzido para as pessoas que não entendem, que não têm o nosso conhecimento de formação, certo?
E aí, já como eu estou aqui, vou terminar essa linha. Percepção da falta de empatia, né? Existem muitos profissionais que não têm, que não são pautados na política de humanização do cuidado, que é uma política do SUS também, né? Má relação entre profissionais e pacientes, usuários. Então, isso tudo, gente, desaproxima pacientes do seu tratamento oncológico, certo? A incapacidade de se ausentar do trabalho, a impossibilidade de se locomover aos estabelecimentos de saúde, né? As condições de moradia. Quem não tem acesso à água, gente, não vai para um estabelecimento de saúde, porque, às vezes, não tomei banho, não estou conseguindo tomar o banho, não vai. Entendeu? A gente precisa ter isso em mente. Isso atrapalha o tratamento oncológico. Pode passar, por favor. E aí, como eu coloquei para vocês, e venho demonstrando já, desde o princípio, tudo isso se constitui, né, num grande lençol, digamos assim, uma coxa de retalhos, né, para o tratamento não ser feito, né, o tratamento oncológico não ser realizado em tempo hábil. É preciso, né, que o acesso dos usuários e usuárias do SUS ao tratamento oncológico ele construa estratégia. Eu acho que esse é um momento muito importante para a gente, porque a gente está conversando sobre como melhorar, né? Pode passar. E aí é necessário que o SUS se organize da melhor forma para atender os pacientes oncológicos. E aí, pensando em gestão e assistência juntos, precisam estar alinhados, né, para oferecer tratamento de qualidade, promovendo saúde e prevenção de doença e atenção em tempo hábil para quem necessitar. E aí eu deixo essa fala para a gente defender o SUS, né? É uma luta que não termina, né? Desde 1988, aí, tentando construir um SUS que seja para todo mundo, que tenha acesso de qualidade para todo mundo, mas que essa luta ela não acabou, né? Todo momento a gente tem que reafirmar a importância dele. E aí eu, como representando aqui a SESAP, a gente fala sobre eu falo sobre essa questão da gente defender o SUS, né? E a gente construir um tratamento efetivo para as pessoas com câncer, né? Cada vez melhor. Então é isso, gente. Eu acho que eu passei muito do meu horário, deu uma corridinha, mas foi isso. Oi, voltou. Muito obrigada, Cecília. Eu vou passar para você, Genaine, né? Por favor, está aqui, que também vai trazer para a gente, né? A Genaine Fernandes, a enfermeira especialista, está vindo de João Pessoa, Paraíba. Obrigada. Vou falar um pouquinho, então, também de barreiras de acesso aos tratamentos. Obrigada. Boa tarde. Inicialmente, eu quero agradecer o convite e de enaltecer a importância de eventos como esse, né, principalmente para nós discutirmos a oncologia, né, nós que vivenciamos, né, eu sou enfermeira, especialista em oncologia, trabalho há 20 anos no CACOM da Paraíba, que é o Hospital Napoleão Laureano. Mais alguém aqui de João Pessoa? Só a doutora Mariana Rafaela, que é enfermeira também lá no Hospital Napoleão Laureano, é a nossa responsável técnica. E eu vou citar aqui uma frase, né? Geralmente a gente encerra com uma frase, eu vou iniciar, que é justamente uma frase que foi muito divulgada na pandemia, pós-pandemia, que diz que o paciente ele não é só um paciente, ele é o amor da vida de alguém. Ele é o pai de alguém, a mãe de alguém. Mas essa frase ela é só direcionada para os profissionais de saúde que estão na ponta, né? Essa frase ela deve ser também direcionada para todos os gestores de todas as esferas. Porque no que se elabora leis, a gente não pode esquecer o trajeto para que a gente possa cumprir essa lei. Então, diariamente, a gente se depara com situações, cumprindo as leis, obviamente, que são leis para beneficiar o usuário, mas elas não foram planejadas, o seu trajeto não foi totalmente planejado para que a gente execute com maestria. Então, nos corredores, né, da instituição, a gente se depara com frases como saí da consulta agora, vim
do sertão, com fome, e não tenho transporte, dependo do carro, né, do município, e o médico me passou vários exames para eu realizar. E eu não posso, nessa viagem só, realizar esses exames agora e aqui. Eu tenho que ir para uma regulação, que muitas vezes eles nem sabem dizer o que é, não entendem, estão impactados com o diagnóstico. São muitas informações ao mesmo tempo. E a gente precisa orientá-los, e a sensação de impotência é imensa, porque nós temos a capacidade, nós temos profissionais especializados, mas nós não podemos realizar naquele momento, porque nós temos que orientar para o paciente regular. E a regulação é necessária, a gente precisa organizar esse fluxo, né? Nós precisamos ter equidade, mas dói. Então, por isso que eu acho que reuniões como essas, debates, encontros, fóruns, eles devem ser constantes. Para quê? Regulação tem uma cara, né? O NACOM também, Ministério também, secretários, todo mundo se reunir e a gente chegar num denominador comum que beneficie o paciente, né? Aquele amor da vida de alguém. Então, nós precisamos ter essa consciência, respeitar a lei dos 60 dias, acelerar esse processo de diagnóstico, né, que hoje fica praticamente impossível a gente ter um diagnóstico precoce, né, diante de tantas circunstâncias que levam o paciente a não obter as condições para que se feche o seu diagnóstico, né? Então, o CACOM do estado da Paraíba é o Hospital Napoleão Laureano. Ele tem 62 anos, né? É um hospital filantrópico. Ele é mantido pela Fundação Napoleão Laureano. Hoje, ele atende 90% SUS. Embora a gente tenha essa clientela, né, a 90% SUS, nós buscamos a qualidade no atendimento, buscamos nos atualizar os nossos equipamentos, as nossas equipes serem capacitadas, né? O hospital hoje é ISO 9001, né, no centro cirúrgico, na radioterapia e no setor de imagem, e nós procuramos não perder a essência do cuidar, do ouvir e do fazer tudo pelo paciente, e respeitando todas as normas e boas práticas, né? Hoje, qual é a principal barreira no acesso ao tratamento dentro do hospital? Laureano, hoje, a gente está encerrando aí, né, as vésperas de terminar o ano 2024. Nós temos hoje mais de 8.000 atendimentos em hematologia, que é o único também que é referência no estado. Nós temos o NACOM, que também trata hematologia, mas o Laureano é referência. Então, hoje nós já temos mais de 8.000 atendimentos nessa área. Tivemos mais de 4.200 cirurgias, mais de 2.500 atendimentos de radioterapia e mais de 4.000 quimioterapias sendo realizadas. Então, o hospital ele busca atender esta demanda gigantesca do estado da Paraíba. Hoje, graças a Deus, com o Paraíba contra o Câncer, só a população tende a ser beneficiada, né, que a doutora Mariana coordena brilhantemente. Nós temos parceria em relação à navegação dos pacientes e a gente precisa só de ajustar melhor esses acessos, né? Não é fácil. A construção com a regulação municipal, hoje o hospital ele é gerido pelo município, então a regulação municipal, quando chegou para tratar conosco, era impossível um diálogo, porque a comissão de oncologia da regulação municipal não havia especialistas em oncologia. Então, a gente falava, mas não era entendido. Mas, graças a Deus, isso vem sendo construído, né? Novas pessoas entram. Hoje temos oncologistas na comissão.
o diálogo está bem melhor, a gente observa as falhas e passa tanto de um lado quanto do outro, e a gente vem ajustando para o bem do paciente, né? Então, hoje a gente tem uma pactuação a cumprir. Muitas vezes, em alguns pontos, nós não atingimos, outras, nós estamos lá com os equipamentos parados, aguardando a clientela que não chega. Especialistas que não estão fazendo cirurgia porque o paciente não consegue chegar. Entendeu? Então, a gente entra em contato, senta, vê onde é o gargalo e tenta equilibrar para que o paciente não perca a sua chance de cura, né? Nós não podemos burocratizar essa regulação, nós temos que dinamizar. Como seria bom se houvesse um ponto de regulação dentro da instituição para que o paciente não rodasse. Hoje, na nossa realidade, o paciente anda e o sistema não. Quanto que deveria ser o contrário. Quem tem que estar rodando é o sistema. E o paciente, né? Vocês imaginem, como Cecília falou, quantas dificuldades sociais e o paciente ainda se depara com... Tem gente que não conhece a cidade, né? Vai desistir ali. Aí, muitas vezes, os óbitos aumentam e a gente não sabe por quê. Né? Então, é isso. A falta de prevenção também. Então, nós precisamos melhorar as unidades básicas, investir mais na prevenção. É a nossa realidade em João Pessoa. Né? Nós precisamos, há campanhas, mas nós não atingimos ainda. Hoje, há um índice alto de óbitos de pacientes que chegam altamente comprometidos, não têm a chance de iniciar o tratamento, porque o câncer já está bem avançado e já vai para a terminalidade. É uma realidade que nós enfrentamos hoje no hospital. Então, nós precisamos melhorar esse desempenho da atenção básica. Outro ponto que a gente vê as estimativas do INCA, né? Várias reportagens, artigos científicos, dizendo do aumento do câncer. O câncer daqui a pouco vai ultrapassar, vai ser a primeira causa de morte. E o que é que está se fazendo para mudar essa cultura, né? Que, como também já foi falado aqui, as pessoas hoje vão ter um direcionamento diferenciado daqueles de um pouquinho mais atrás, né? Que não tiveram essa cultura de prevenção. Então, nós precisamos trabalhar mais isso. Nas escolas, gente, ainda nós vemos cantinas de escolas particulares vendendo de tudo, né? Então, não há uma conscientização de prevenção a partir daí. Nós precisamos lembrar disso, que a gente precisa educar as crianças para que elas sejam adultos, né, diferentes de nós, não precisem serem reeducados. Né? Aqui é uma foto, né, do Hospital Laureano. Essa dificuldade do acesso, nós tentamos equilibrar de tantas outras formas, né, treinando nossas equipes para acolher cada vez melhor esses pacientes, e há todo um suporte de ONGs e de rede feminina, de voluntários, para ajudá-los no que for necessário. Né? Nós, hoje, dentro do Hospital Laureano, e em João Pessoa, também passei 1 ano e 6 meses no Hospital das Clínicas de Pernambuco, onde a realidade não é diferente. Né? E todos nós aqui, hoje, eu vi muitas pessoas de diversas regiões. Né? A maioria, hoje, dos pacientes do Laureano, eles são de outros municípios. Então, houve também aquela fala do acesso do paciente que 63% hoje dos pacientes na Paraíba, eles precisam se deslocarem para realizar esse tratamento. Então, junto com esses pacientes, vai uma série de dificuldades, né, sociais. Um dos projetos que o hospital está tentando fazer é levar as unidades do Laureano para os municípios mais distantes. Então, nós temos uma unidade no município de Souza, que é Sertão,
estamos tentando organizar da melhor forma, até para minimizar o impacto dessas idas, né? Tem também 2 unidades sendo construídas para a gente tentar minimizar esse impacto na vida dos pacientes acometidos por câncer, né? Então, é uma realidade hoje muito debatida aqui, às vezes a gente se torna repetitivo, mas nós devemos ser porta-vozes das nossas dificuldades, para que juntos, né, haja um debate, haja construções, a gente esteja hoje construindo uma trajetória melhor do paciente oncológico. Então, eu tenho só a agradecer pelo convite, pela iniciativa, estou à disposição e quero me desculpar por não poder continuar aqui, porque eu tenho um compromisso às 19 horas em João Pessoa, então eu vou precisar sair, tá? Mas eu gostaria muito de concluir aqui com vocês. Infelizmente, não vai dar mais para ficar e quero já pedir desculpas. Eu gostaria muitíssimo. Cecília, parabéns. Parabéns pelo evento. Muito obrigada, muito obrigada. Desculpe pelo atraso, né? Mas eu sei que você precisa sair mesmo. Muito obrigada, muito obrigada. Bom, eu vou dar sequência aqui com o doutor Arthur, então. Doutor Arthur, por favor. Cadê a torcida organizada? Olá, pessoal. Boa tarde. Eu aceito os aplausos em nome da Liga, tá certo? Luciana, eu queria começar... Não vou precisar, não. Eu queria começar parabenizando você e ao Instituto Oncoguia pela oportunidade da gente discutir a saúde num fórum mais amplo, no fórum do terceiro setor, no fórum que envolve a sociedade civil, os pacientes, porque eu acho que isso engrandece e qualifica muito a discussão. Quem fala por último, às vezes tem que se adaptar, né? Então, na verdade, muita coisa que eu já falei, que eu ia falar, já foi falado pelos palestrantes, aos quais eu parabenizo pelos discursos, pelas colocações. Então, para não ser repetitivo, eu vou optar por falar algumas coisas que eu fui pensando e construindo ao longo da tarde, que eu tive com vocês aqui, tá? Então, vou dispensar a apresentação e focar em algumas coisas que eu acho que são importantes a gente dizer. Primeiro, eu tenho que falar um pouco o que é a Liga contra o Câncer, para quem é de fora, para quem não sabe. A Liga é o único CACOM do estado do Rio Grande do Norte, tem 75 anos de história, é uma instituição que está presente em 3 municípios, em Natal, em Caicó e, recentemente, em Currais Novos. Daqui a pouco eu vou falar um pouco dessa descentralização. E é interessante porque, para a gente falar de oncologia, a primeira coisa que a gente tem que fazer é desarmar os espíritos da gente. Desarmar os espíritos, como diria o poeta Carlos Drummond de Andrade, minha vida, nossas vidas formam um só diamante. Então nós somos uma coisa só. Nós estamos integrados, interligados. Nós não sabemos, dentre nós aqui, quem já teve familiares com câncer, quem já teve câncer ou quem vai ter na família caso de câncer. A gente não sabe, o câncer é democrático. Ele pega criança, pega idoso, pega todas as raças, todos os credos, todas as idades. Então, para que a gente combata uma doença dessa, a gente tem que unir as mãos, deixar de lado os nossos preconceitos e as nossas ideologias. Porque uma boa gestão, uma gestão qualificada, não se faz com ideologia, se faz com trabalho. Então, o que eu vou colocar para vocês aqui são exemplos práticos do dia a dia, de quem está realmente lidando na frente do paciente. Tá? Eu sou médico, exerço minha atividade na instituição, e como gestor a gente tem a oportunidade de ver os problemas na nossa frente. Isso que Ginaíne falou aqui, do paciente chegar e não ter como fazer os exames no mesmo dia, isso do paciente não ter o que comer, não ter como chegar, não ter como voltar, é a realidade de qualquer instituição que trabalha com oncologia. Mas é importante a gente dizer também a importância e a força do terceiro setor nessa situação. O Brasil, 30% dos atendimentos SUS são realizados por instituições filantrópicas. 30% dos atendimentos SUS por instituições filantrópicas. E na oncologia, esse percentual chega a quase 50%. No Rio Grande do Norte, as únicas instituições que atendem SUS em alta complexidade em oncologia são filantrópicas. A Liga contra o Câncer, daqui de Natal, e a Liga Mossoroense,
de Mossoró. Então, para desarmar os espíritos e a gente começar falando de qualidade de gestão, a gente tem que fazer esse reconhecimento. 70% dos pacientes com câncer hoje do estado passam pela Liga de Natal, pela Liga contra o Câncer, nas nossas 3 unidades. São 200 atendimentos de radioterapia por dia, 3.000 atendimentos de quimioterapia por dia, e o nosso centro cirúrgico SUS é o 3º maior em produção oncológica no Brasil. Então, um estado que tem menos de 1% da população consegue operar câncer, e o ranking nacional nós somos o 3º. Então, são dados que mostram a força e a penetração que a instituição tem, é uma instituição que é um patrimônio da sociedade potiguar, e que a gente tem que cuidar muito bem, porque tudo tem a ver com sustentabilidade. Sem sustentabilidade, a gente não consegue trabalhar. Então, na prática, o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer a vocês que, por exemplo, uma mamografia, o SUS remunera R$ 45. Para fazer uma mamografia de qualidade, a gente gasta 80. Sabia? Então, o que é que você faz? Não faz, não é? Porque de onde vem esse dinheiro se não tem fonte de financiamento? Então, para que a gente consiga fazer isso com qualidade, porque também não adianta fazer com baixa qualidade. Não adianta fazer de qualquer jeito. Não adianta fazer com pessoas não habilitadas, não adianta que o laudo não seja lido por um especialista, não adianta que a técnica seja inadequada, que o material utilizado seja inadequado. Então, para assegurar qualidade, você precisa de sustentabilidade. E aí, daqui a pouco, eu vou chegar nas OCIs. Daqui a pouco eu chego lá. Mas, antes disso, eu queria falar um pouco sobre a questão do subfinanciamento. A gente entrar um pouquinho nessa questão, que é a questão crônica, que é muito falada, é muito dita. Mas, na realidade, a gente precisa dar um passo adiante nessa questão. O subfinanciamento é histórico, mas ele tem raízes que só recentemente estão começando a ser exploradas. A gente tem um trabalho muito meritório, que a gente tem acompanhado, junto com a Frente Parlamentar de Oncologia, junto com o próprio Instituto Oncoguia, do Dr. Nelson Teich, que tem feito um mapeamento e criado um BI nacional de onde estão os recursos. O SUS é tripartite, ele tem um componente municipal, estadual e federal, mas onde estão os recursos? É difícil saber disso. Terezinha participou de uma luta nossa conjunta para aumentar o teto financeiro oncológico do Estado, que foi uma luta que deu certo em 2022, a gente conseguiu juntos fazer isso, porque tem que ser juntos. Mas, assim, essa construção é muito difícil. E o que a gente observa é que, muitas vezes, onde está o recurso? Qual foi o ente? Municipal, estadual, federal? Qual foi a participação dele na construção daquele orçamento? Esse trabalho de Nelson Teich tem mostrado, através de um BI muito claro, muito transparente, onde está sendo feito o uso do orçamento da oncologia nos municípios com mais de 200 mil habitantes no Brasil. Isso é fundamental para que a gente possa saber e responder uma pergunta muito clara. Hoje, o que é gasto em oncologia per capita no Brasil é apenas 25% do que seria necessário. A gente precisa gastar 4 vezes mais. Hoje, 4 vezes mais. Daqui a 5 anos, mais ainda, porque a incidência do câncer não para de aumentar. Ou seja, é uma luta coletiva, é uma luta que precisa do apoio da bancada parlamentar, de todos os entes da federação, da sociedade civil organizada, dos pacientes e familiares, porque não é fácil a gente conseguir chegar a essa informação. Esse é o primeiro ponto. Aí, esse dinheiro, esse recurso chega, mas ele é mal distribuído e ele é mal gerido. Porque o que acontece? Sendo bem claro com vocês, porque eu estou falando de quem está na ponta, lá vendo as coisas acontecerem. Uma tomografia não é igual em qualquer lugar. Existe uma técnica para se fazer uma tomografia. Então, às vezes, chega um paciente na liga e o nosso oncologista fala: eu não aceito esse exame, eu não aceito essa tomografia. Por quê? É porque a gente é complicado? É porque a gente é arrogante? Não. É porque a técnica de se fazer uma tomografia para um paciente oncológico é diferente de uma técnica para se fazer uma tomografia, por exemplo, de um joelho ou de um fêmur. E aí o que acontece? Por que isso é diferente? Porque os cortes que você usa na máquina, eles precisam ser mais específicos, mais finos, senão você não pega pequenas lesões. Então, infelizmente, às vezes por uma questão de economia, ou muitas vezes por uma questão de equipamentos,
antigos, não se consegue fazer uma boa técnica tomográfica. E aí o que acontece? O paciente chega com uma tomografia que ele às vezes lutou para conseguir regular, lutou para conseguir fazer e não é adequada. Vai para o lixo, literalmente. E se perde o mais precioso que se tem em oncologia, que é tempo. Se perde tempo. Então, a gente precisa abrir os olhos para essa realidade. A gente tem que investir em qualificação e em qualidade. Nas reuniões que a gente faz com a CESAP, e que é uma coisa que a gente tem que recorrentemente falar, porque os governos mudam, mas as pessoas mudam, mas a gente está lá na batalha para conscientizar e para trabalhar. O que a gente tem pedido, por exemplo, nesse caso, é que existe um protocolo estadual em que se coloquem as regras de como é que se faz uma tomografia. Isso está na literatura médica. Então, você pega, cria um protocolo e na regulação, que tem que ser uma regulação qualificada, você passa a saber quais são os critérios, para quais são os prestadores que têm condição de executar uma tomografia daquele tipo. Esse é um ponto. Falando um pouco ainda de diagnóstico por imagem, vocês têm ideia da complexidade que se é montar um serviço de ressonância magnética? É dificílimo, porque é uma máquina que precisa estar num campo magnético. Ele tem a cabeça chamada cold head, cabeça fria, tem que estar resfriada por hélio. Esse resfriamento ele tem que ser 24 horas por dia, 7 dias na semana. Se a máquina não for resfriada, ela simplesmente para de funcionar e tem uma perda total. Ela para mesmo. Se ela esquentar até a partir de uma determinada temperatura, ela deixa de funcionar e fica inutilizada. Então, para você trabalhar, precisa de equipe qualificada. E não é só equipe da saúde, equipe de engenharia, de suporte, equipe que esteja lá, de eletricistas, pessoas habilitadas a mexer com aquela máquina. Isso é outro ponto de gargalo. Então, às vezes, o investimento é mal feito porque ele vai para uma região, o prefeito anuncia, consegui uma ressonância magnética para a minha cidade, instala lá, no meio de um vazio assistencial, onde tem toda a necessidade, mas instala essa máquina e não tem quem faça manutenção, não tem quem faça o melhor uso para tirar daquela máquina tudo o que precisa tirar. E aí aquele investimento se perde em poucos anos. A vida útil do aparelho não cumpre a função dele. Outra questão importante para a gente falar é na questão da falta de treinamento das equipes. Faz muitos anos que a gente anda pelo interior, a equipe da Liga. Quem está aqui, Júnior está ali, a doutora Carlinha está ali, Flávia, que era nossa, também está aqui. Nós fizemos programas de interiorização, 2018, 2019, bem antes da pandemia. E nesses programas, a gente percorreu todas as regionais de saúde e tinham duas salas, uma sala de gestores e uma sala de assistência mesmo. E a gente compartilhou as esperanças e as angústias, e a gente vê claramente que as pessoas na ponta, elas são extremamente motivadas, porque são pessoas que fazem parte daquelas comunidades. Elas estão ali, são as primeiras pessoas que têm contato com o paciente. Às vezes, se elas não resolverem, o paciente vai na casa dele de noite, bate na porta e diz, fulano, cadê meu exame que não saiu? Então, são pessoas muito envolvidas com suas comunidades. Só que elas ficam isoladas, elas ficam sós, elas não têm treinamento. Então, uma das coisas que nós estamos tentando fazer é qualificar essas equipes. O nosso processo de interiorização, ele passa pela tentativa também de qualificar continuamente essas equipes. E, gente, para isso, a gente tem que usar ferramentas tecnológicas, tem que usar telemedicina, tem que lançar mão de tudo que tiver ao nosso alcance para estreitar esses gaps de distância. Porque a distância, tanto quanto o tempo, é péssima em oncologia. É péssima. E eu falo isso com muita propriedade porque agora, no mês de julho, nós inauguramos uma unidade nova em Currais Novos. E ontem, nós começamos a fazer quimioterapia lá nessa unidade. Tá? Então, olha só a experiência que a gente tem. Primeiro, agradecer e reconhecer que essa unidade ela aconteceu por esforço da bancada parlamentar do Estado do Rio Grande do Norte. Primeira coisa. A gente, com recursos próprios, jamais teria condição de fazer isso. Segundo, a gente dizer que, durante a construção ainda, era impressionante. A equipe nossa que ia de Natal para lá, quando chegava e via a felicidade das pessoas em receber nossa equipe, era uma coisa contagiante, porque as pessoas são impactadas diretamente. E é muito diferente ver uma pessoa ao vivo na sua frente do que ver uma pessoa como número, como uma estatística, dentro de um gabinete refrigerado, fazendo um plano de ação.
É muito diferente estar na ponta vendo a pessoa. E agora que está funcionando, qual é o depoimento que a gente tem? A gente chega lá e eles falam, doutor, eu pegava um carro aqui, 2 da manhã, uma van da prefeitura, 2 da manhã, ia para Natal, chegava de 6 da manhã, fazia minha quimioterapia, que às vezes é rápida, às vezes é 1 hora só de infusão, fazia minha quimioterapia e ficava esperando o carro me buscar. O carro circula a cidade toda, volta para recolher o paciente 6 da tarde e a pessoa chega em casa 10 da noite. É praticamente uma viagem internacional, é como quase para o Japão, porque você fica quase 24 horas doente para isso aí. Então, isso não é oferecer cidadania, não é assim que se oferece cidadania. E qual é o depoimento hoje que a gente tem dessas pessoas? É de agradecimento e de acolhimento, porque nós fomos lá e fizemos. Então, a questão aqui não é um discurso vazio, não é uma palavra vazia. É uma instituição que tem um compromisso em ir lá e fazer. Então, isso gera um agradecimento muito grande na população e o reconhecimento não é da gente, é para a sociedade. Então, gente, é assim que a gente tem que trabalhar, sabe? E aí eu queria falar um pouco das OCIs, porque nós esperamos muito as OCIs, sabe, Luciana? Acompanhamos todas as portarias desde o ano passado, lá em Brasília, quando o doutor Elvésio lançou, quando o Fernando Maia estava indo na oncologia, a gente acompanhou, não, vai ser muito boa a OCI, vai ser maravilhosa, aguardamos as portarias saíram, e a gente na expectativa de ver qual ia ser o valor, né? O valor, o recurso FAEC vai ser ótimo, porque não vai impactar o teto. Bom, quando as portarias chegaram, nós reunimos nosso grupo de trabalho na Liga lá para estudar o valor das portarias. A primeira decepção foi a seguinte, a única que dá para fazer é a de mama. A única. As demais, o recurso é insuficiente. Quem disser que consegue fazer, vai ter que me explicar. Porque a gente fez todas as contas, enxugou tudo que a gente podia e a gente não consegue. Agora, para a mama a gente consegue. Só que fizemos algum caso ainda? Não. As duas, porque assim, na verdade você integra as duas, né? Porque qual é o sentido? O sentido é a gente fazer a navegação do paciente, fazer o rastreio através da mamografia, assegurar que a paciente faça a mamografia. Então, por exemplo, lá em Currais Novos, na unidade nova, é a 4ª Regional de Saúde. Lá a gente tem 22 mil mulheres pelos critérios do Ministério para fazer a mamografia. Então, a gente não está pegando os 40 anos, só o critério do Ministério, 50 a 65 anos. São 22 mil mulheres. Nós temos um mamógrafo digital e temos um mamógrafo dentro de um caminhão que vai chegar em breve. Com nossos 2 mamógrafos, sem contar com a rede local, até porque Currais Novos hoje não tem mamógrafo público, o único mamógrafo do Hospital Estadual está quebrado, mas mesmo assim, com os 2 mamógrafos, a gente conseguiria fazer o rastreio. E tem recurso. E a gente montou a equipe. A equipe é o seguinte, a gente montou uma equipe de radiologistas que estão vindo de Natal, são radiologistas que fazem core, biópsia e PAF também. Então, qual é a ideia? É no mesmo momento, a mulher chega, então isso facilita para a prefeitura, porque ela pode mandar uma van, digamos, com 30 mulheres. Então, amanhã, a mulher faz a mamografia, o radiologista vê a imagem, se for uma imagem suspeita, BIRADS 4 ou 5, já faz a PAF ou core. Nesse valor dos 2 pacotes, a gente consegue incluir o histopatológico e algumas poucas imunistoquímicas, mas consegue a uma parte do rastreio e fazer o contato com o mastologista por telemedicina. Essa foi a formatação que a gente encontrou para poder viabilizar. Muito bem, ganhando R$400 para fazer isso, mas seria maravilhoso e o recurso existe. Fizemos? Não. Por quê? Perguntei hoje a Fernanda. Fernanda, por que a gente não fez ainda? Aí ficamos de marcar uma reunião, que já teve uma reunião, para ver se a gente senta e consegue ajustar isso. Porque a gente precisa alinhar essas coisas. Se tem recurso, Terezinha, a gente tem que destravar o que tem que fazer e fazer acontecer. Às vezes você fica refém de uma portaria, de uma coisa, e a coisa não anda. Porque, Luciana, dá para fazer um trabalho belíssimo lá em Currais Novos. Essas 22 mil mulheres, eu não vou dar um chute que eu nem sei, mas eu acredito que menos da metade delas consigam fazer o rastreamento anual de mamografia hoje. Porque se o mamógrafo da cidade está quebrado, vai fazer onde? Então, acho que na prática elas não conseguem fazer. E a gente consegue dar acesso. Agora, caso a gente consiga fazer isso durante 4, 5 anos, que é o prazo que a oncologia precisa para consolidar resultados, gente, a gente tem como comprovar, inclusive, benefício de mortalidade. Porque hoje essas mulheres chegam com tumores avançados.
ou vai para cuidados paliativos, ou para tratamentos que não vão ter uma sobrevida muito grande. Mas se você consegue universalizar a mamografia, você consegue tratar tumor estadio 1, estadio 2, então a chance de cura é muito maior. Então, a gente tem, se a gente for consistente e fizer um trabalho de 4, 5 anos na região, eu tenho certeza que a gente consegue reduzir mortalidade. E mostrar um trabalho de custo-efetividade, que você prova queda de mortalidade e redução de custo para o Ministério da Saúde. Redução de custo, porque assim, isso aí a gente tenta falar nos fóruns, e por isso que eu digo, que bom que você está aqui, que bom que a gente pode falar para os gestores, para a sociedade organizada, que tem caminhos. Agora a gente tem que ser proativo, tem que realmente ir para o meio da situação e tentar resolver. Gente, eu não vou me estender mais, queria agradecer a vocês a oportunidade, saber que vocês podem sempre contar com a Liga. Júnior, aquele rapaz que está ali, esse trabalho de custo-efetividade, já disse que vai ser o doutorado dele, porque ele é muito empolgado com isso, então, se a gente conseguir colocar adiante, nós vamos conseguir, ele vai ser o doutor em custo-efetividade de redução de mortalidade do câncer de mama na região do Seridó. Obrigado. Obrigada, doutora Arthur. A gente vai conversar um pouco agora, que tem uma turma para subir, tá? Então, o senhor fica aqui, por favor. Queria voltar, então, a Natália, a Mariana, o Michel e a Cecília, por favor. E, doutora Arthur, eu vou te fazer uma pergunta, antes, enquanto todo mundo não sobe aqui. Eu queria te ouvir um pouco, você trouxe, né, vários aspectos super importantes, mas relacionado à questão de como é que você está hoje, né, definindo os seus próprios protocolos institucionais, e como é que você vê essa questão hoje, e acho que vale para todo mundo, né, aqui, já que a gente está falando de medicamento. Desse aspecto especificamente da questão da droga da Conitec, que acaba sendo recomendada, mas a gente não consegue dar o próximo passo. Assim, alguém está fazendo alguma coisa diferente ou a gente realmente está todo mundo na mesma página? Eu acho que está todo mundo na mesma página, aguardando que a decisão do STF, que recente, seja comunicada aos tribunais regionais federais. A gente tem aqui no TRF, que não termina ficando com as judicializações, tem uma Câmara Técnica de Saúde. E a juíza responsável, a gente entrou em contato com ela e pediu para esperar um pouco, ela está estudando, para ver o que é que significa realmente essa mudança. Porque eu acho, Luciano, que quanto mais nacionalizar esse debate, melhor. Quanto mais gente estiver junto, melhor. Agora, aproveitando, os desafios são muitos, né? Eu falei muito do acesso, mas vamos falar aqui um pouco agora do paciente que já chegou. Uma paciente de câncer de mama que já conseguiu fazer o diagnóstico. Na nossa instituição, apesar de todo o trabalho de navegação que a gente tem feito, de tentar reduzir esses gaps de tempo, uma paciente com câncer de mama, entre a consulta inicial e o plano terapêutico, ou seja, ela tem um diagnóstico e ela tem agora uma sequência de terapêutica, radioterapia, quimio, cirurgia, ela está demorando 58 dias para SUS. Aí a gente pergunta, a saúde suplementar deve ser melhor, tal. 58 dias também. Acredita? A gente tem muita oportunidade de melhoria interna ainda. Muita. Eu falo, nós fazemos isso e acredito que para todos, porque a jornada da paciente com câncer de mama não é fácil. Ela demora dias, às vezes semanas, entre um profissional e outro, entre um exame e outro. E o que a gente tem feito internamente agora, nosso esforço tem sido em reduzir esses gaps, em tentar trabalhar para que a gente consiga estreitar esses tempos, colocando os profissionais da equipe multidisciplinar envolvidos, a equipe médica e a navegação, que é fundamental, para que a gente consiga reduzir esses gaps. Mas, assim, os desafios, eu acredito, reforço mais uma vez a importância do trabalho que vocês fazem, porque integra as pessoas, permite espaços como esse, e a gente vai junto construindo as soluções. Alguém quer pegar carona aqui na fala do Dr. Arthur e comentar? Quer comentar? Pronto. Primeiro, eu queria parabenizar por você conseguir ver tudo no celular, porque até hoje eu ando com o meu caderninho, tá? Segundo, mais uma vez a gente se depara com basicamente as mesmas dificuldades, né? Então, assim, na verdade, eu, enquanto representante do Estado do Ceará, agora que eu estou do lado de cá,
Eu consigo enxergar os bastidores e eu consigo entender qual é o peso dessas portarias, dessas políticas, e me incomoda essa coisa da reunião, da reunião, da reunião. Mas, infelizmente, tem alguns passo a passos que a gente tem que seguir para deixar tudo bem encaixado, né? E eu acho que isso é um tanto quanto maçante. Então, eu não sei em que nível federal, estadual, municipal, não sei em que nível que a gente poderia cortar um pouco isso, sabe? Com relação à questão judicial, de decisões, né? Eu sinto falta de apoio técnico ao Poder Judiciário. Às vezes a gente fica se perguntando, quando recebe, por exemplo, um mandato, uma judicialização. Às vezes a gente recebe um mandato para um Ozempic, mas não sai um mandato para, né, para uma outra coisa, digamos assim, mais séria. Estou dando um exemplo bem grosseiramente falando mesmo, mas assim, eu tenho 36 anos, eu tenho a mesma idade do SUS. Eu nasci em 88. Lá nos anos 80, nos anos 60, 70 e 80, a sociedade ela combateu, ela lutou por N questões, inclusive o SUS. Mas eu sinto falta no SUS também como é que eu posso dizer, uma obrigatoriedade de se reestruturar, de se reavaliar, e eu acho que isso a gente está vendo agora. Eu acho que a gente está vendo como está difícil trabalhar com o que foi escrito sem estar adaptado para essa realidade. A gente estava conversando no intervalo, né? Que ninguém estava preparado para esse boom de câncer. Não tem estrutura no Ceará, no Brasil, aqui, lá fora. Não tem. E a gente tem que dar graças a Deus de ter o SUS. O meu pai teve câncer, ele tanto foi diagnosticado no SUS, mas o tratamento foi via plano, que não é um plano super top, mas ele teve um tratamento, o acesso ao tratamento um tanto quanto mais rápido, né? Então, eu fico realmente parando para pensar, quem está 100% dependendo do SUS, essa pessoa tem muita sorte, porque até os estrangeiros aqui, eles são usuários do SUS quando pisam em solo brasileiro. Porém, a gente precisa de um movimento intenso para poder reestruturar o que justamente está nos causando gargalos. E aí não adianta ser só poder público ou questões políticas. A gente tem que se unir mesmo à sociedade, ao terceiro setor. E só para finalizar, porque senão eu vou falar horrores, mas recentemente, semana passada, eu tive 2 encontros específicos. Um era relacionado ao câncer de mama e colo do útero, e o outro já Novembro Azul, certo? Era um evento de finalização do Novembro Azul, ou seja, homem, né? Câncer nos homens. Saúde integral do homem. E no primeiro encontro do câncer de mama e colo do útero, eu disse assim, gente, será que os contratantes poderiam cobrar a vacina do HPV da mulher? A gente tem as vacinas que são do trabalhador, tétano, hepatite, as basiconas, assim, né? Será que a gente poderia colocar o HPV? Fiquei fosforilando isso. Quando foi na quinta-feira, nesse encontro do homem, um médico do trabalho, por experiência, percebeu que os profissionais vinham até ele para poder fazer as suas consultas regulares e, às vezes, não voltavam. Ou então, quando era daqui a tantos meses que voltavam, tinha ainda as mesmas pendências. E aí ele bateu o pé. Por si só, ele bateu o pé. Só renovo quando resolver. Porque, às vezes, eram pessoas terceirizadas que tinham plano de saúde.
Então, não estava indo atrás de se cuidar. Por quê? É por perder um dia de trabalho? Aí a gente precisa negociar. Então, realmente, tem várias questões que envolvem o câncer, que envolvem o se cuidar e que a gente precisa, como um todo, conversar sobre e colocar em pautas sérias. Última coisa que eu vou falar. Agora, eu tenho uma prima que ela é DM1, diabética tipo 1, e eu não gosto nem um pouco de não me sentir produtiva. E aí, recentemente, eu vi que ia ter uma consulta pública sobre o diabético tipo 1 ser igualado na lei dos PCDs, porque ele precisa sair de tanto em tanto tempo para poder aplicar insulina, verificar a glicemia, ele precisa comer, ele tem todo... Eu já vi cirurgião operando em transplante e bipando, e ele sem poder parar em pleno transplante. E se ele cai ali? Entendeu? Então, sinalizei para minha prima, fiquei morta de feliz que ela me mandou a foto dela lá no Senado, em plena consulta pública. Então, o que eu estou querendo fazer aqui não é uma revolução. É realmente uma conscientização e que as pessoas peguem para si essa importância da gente reestruturar o que nós temos, porque isso não vai ser para agora. Isso vai ser para um futuro. E lá na frente, se a gente não fizer isso agora, como é que vai estar? Obrigada, Natália. Muito obrigada. Natália está provocando todo mundo aqui, hein? Ó. Tá, acho que está sentindo o impacto do broche. Quer seguir? Quer me seguir, Michel? Por favor. Boa tarde novamente. Me pediram para passar a apresentação. Acho que bom. são 3 minutinhos. Você pode ir vir. Eu tenho aqui. Você quer Procure que eu as possa fitas passar? do Senhor do Bonfim aí, que vocês vão achar. Te ajudo Rápido. aqui? Então vou com você aqui. Isso. Ai, que lindo. Né? Dizem que a gente tem Deus no coração e o diabo no quadril, né? Eu prefiro dizer que a gente tem todos os santos, encantos e axé a nosso favor. Vamos lá. Vamos lá. Geralmente mulher consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo, né? Vou tentar. Aqui é o mapa do nosso estado, como eu disse anteriormente. O nosso principal desafio, seja para o acesso ao diagnóstico, seja para o acesso ao tratamento oncológico, se dá, sobretudo, pela magnitude do nosso estado, né? São 15 milhões de habitantes, 417 municípios. Grande parte desses municípios estão no semiárido, então isso por si só impõe alguns desafios. A gente tem um percentual gigante, quase 60% dos nossos municípios tem menos de 20 mil habitantes, então isso também se coloca como um desafio grande. Em 2023, a gente teve 42 mil casos novos de câncer, distribuído aí entre homens e mulheres, e a gente, como eu disse também anteriormente, a gente passou de quinta, as neoplasias passaram, né? Deixaram de ser a 5ª causa para ser a 3ª causa de óbito em nosso estado. E aí, como a maioria de vocês também, nos homens o câncer de próstata e nas mulheres o câncer de mama liderando a prevalência. E aqui é um slide que nos alegra porque a gente tem conseguido cada vez mais aumentar o diagnóstico precoce e a gente tem identificado pacientes com com estadiamento cada vez mais precoce. Isso nos deixa muito felizes. Isso é resultado das nossas 26 policlínicas regionais de saúde. Mas aí impõe um outro desafio, porque a gente tirou debaixo do tapete. E a gente precisa dar conta disso. E esse dar conta nos impôs estabelecer estratégias de diagnóstico, como a gente já discutiu anteriormente. Aí vem o PEMAI como uma possível solução, pelo menos para a gente discutir novamente, mas eu concordo totalmente com o Dr. Arthur. Eu acho que ele está longe de ser a solução. E esse acompanhamento do percurso terapêutico e também o monitoramento do início do tratamento com a ampliação do nosso Caminhos do Cuidar, como eu disse para vocês. E abrir mão, lançar mão, né, de novas estratégias diagnósticas mais modernas para a gente garantir esse diagnóstico preciso e precoce. A nossa estratégia de
de rastreio de câncer de mama. Nós produzimos aí, na unidade móvel, quase 160 mil mamografias e 185 mil nas unidades fixas. É um projeto de sucesso, reconhecido nacionalmente. Aqui são a distribuição das nossas policlínicas. Esse é o nosso padrão de policlínica. São todas exatamente iguais a essa. Todas contam com mamógrafo, ressonância, tomografia. Então, a gente criou grandes polos de diagnóstico, mas, como eu disse, nos impôs agora, alguns anos depois, a nossa ampliação do acesso ao tratamento. E qual é o nosso cenário hoje em relação ao tratamento do câncer no nosso estado? Então, hoje nós temos uma CACOM, e a nossa CACOM ela é filantrópica também. Ela é da nossa liga, chamada Liga Baiana contra o Câncer, o famoso Aristides Maltês. E nós temos 22 UNACONs. 5 delas não habilitadas estão sendo financiadas exclusivamente com recurso do erário estadual. E nós apresentamos isso agora no nosso plano de expansão. Até 2027, nós temos a meta de termos 28 NACONs, e aí corrijo aqui que a nossa meta é ter uma segunda CACOM. Nós recepcionamos uma manifestação de interesse privado. A Bahia ela é pioneira nas parcerias público-privadas. Nós temos um hospital único, o Hospital do Brasil, que é público, 100% público, mas é gerido através de uma parceria público-privada. Nós recepcionamos 2, na verdade, manifestações, então, muito em breve, a gente deve iniciar aí a construção de uma CACOM a ser gerida diretamente pelo Estado, seja através de parceria público-privada, seja através de organização social. E nessa expansão, a gente prevê também a ampliação da radioterapia, que eu não sei como os colegas tem lidado com isso, mas que tem sido um desafio gigantesco em nosso estado. A gente já está há alguns anos tentando comprar acelerador linear. O Brasil não produz acelerador linear, é o equipamento que faz, que promove a radioterapia, e a gente tem tentado licitações internacionais e algumas fracassadas. Nós estamos hoje com 4 bunkers prontos, só faltando equipamento para funcionar. Temos o dinheiro para comprar, temos o espaço para receber, e a gente não consegue destravar a compra desse acelerador. E o Ministério da Saúde tem nos ajudado. A gente participou do PESUS, ganhamos 3 equipamentos, 3 aceleradores em unidades que já estão funcionando, uma para funcionar em 30 dias, e estamos na esperança de entrarmos agora no prometido PESUS 2, que vai ampliar ainda mais o acesso à radioterapia. Então, a ideia é que, como eu disse, todas as nossas macro-regiões, as 9 macro-regiões, elas sejam autossuficientes em quimioterapia, cirurgia oncológica e radioterapia. Essa é a nossa meta, e a gente espera que até 2027 a gente cumpra. Então, de desafio, que parece um déjà vu, é desafio o processo diagnóstico também aqui para o tratamento, a formação de especialistas. Eu fiquei quase um ano com uma UNACOM no oeste do estado, uma das regiões que o semiárido é bem forte, sem conseguir profissional. A gente tinha um oncologista clínico que se deslocava de Salvador para lá, e se fosse de carro são quase 16 horas de viagem, para vocês terem noção. E não temos voo com frequência, a gente tem uma dificuldade gigantesca. Então, a gente tem trabalhado no nascedouro, financiando bolsas de residência médica, para que a gente consiga fixar esses profissionais. Fizemos nós temos uma forma de remuneração médica que é diferenciada, que inclusive alguns estados aqui do próprio Nordeste têm nos procurado para ver a forma que a gente construiu através de um credenciamento de pessoa jurídica muito bem delineado, com produtividade, e a gente espera aí agora colher esses frutos. Um outro desafio é a descentralização desse serviço, como eu disse, da radioterapia. Então, a gente inaugurou o bunker no oeste do estado, na região norte, em Juazeiro, e a gente ainda não consegue garantir plenamente esse serviço de radioterapia. Um outro desafio é o acesso ao PET-CT. Nós só temos um PET-CT SUS no estado da Bahia, por incrível que pareça, estamos adquirindo um segundo, e aumentou muito a demanda por PET-CT. Acredito que, na realidade, o PET-CT era muito pouco utilizado, mas hoje está virando escolha para o estadiamento de muitos cânceres, então a gente precisa rever. E, como todo mundo, o desafio do financiamento. Não tem como a gente discutir
barreiras de acesso ao tratamento, sem falar do financiamento. O estado da Bahia é o estado que mais investiu em saúde, segundo estado que mais investiu em saúde no país durante alguns anos consecutivos. A gente só perde para São Paulo, mas a gente não se sustenta sozinho. E a gente tem feito essa conversa com o Ministério da Saúde. Hoje a gente consegue, pelo menos, ser ouvido pelo Ministério da Saúde, consegue levar essas nossas provocações, e a gente tem dado a mão. A gente se juntou com o Ceará recentemente, conseguimos pela primeira vez um financiamento das policlínicas regionais. Durante todo esse tempo, o Ceará tem policlínicas há décadas, quase 2 décadas de policlínica, e nunca recebeu recurso federal. Pela primeira vez a gente conseguiu. E a gente precisa, o Nordeste precisa, seja através do consórcio Nordeste, seja através de qualquer outra forma, exigir do Ministério da Saúde um financiamento justo, sustentável, que garanta o tratamento adequado a todos os nossos pacientes. E é isso. Muito obrigado. Muito bom. Posso pedir para você complementar? Vou te dar mais tempo. Especificamente relacionado ao que eu perguntei para o doutor Arthur, essa parte realmente do acesso ao tratamento sistêmico, isso está com você também ou isso vai para dentro dos CACOMs? Então, a gente está com a missão, a gente conseguiu padronizar hoje um protocolo estadual de acesso, né? Então, hoje a gente conseguiu dizer que tirar um pouco do diagnóstico das UNACONs para que elas consigam ter fôlego para o tratamento em si, identificar quem é altamente suspeito, e agora a gente está trabalhando no protocolo clínico. É desafiador. Eu tenho um UNACON, que é o mesmo tipo de financiamento que outra, que consegue garantir com o mesmo valor de APAC, que é o mesmo, consegue garantir tratamentos que estão validados pela Conitec, né, estão autorizados a serem incorporados pela Conitec, que ainda não foram efetivamente incorporados pelo Ministério, e que a gente conseguiu incorporar na nossa unidade. Hoje, a nossa maior UNACON de Salvador, que é o SICAM, que é integrado com o nosso Hospital Geral Roberto Santos, que é o maior hospital do Norte e Nordeste, e nós conseguimos fornecer alguns tratamentos que o Ministério da Saúde ainda não incorporou efetivamente. Mas eu tenho outras UNACONs com o mesmo modelo de financiamento e que não conseguem fornecer. Então, eu tenho essa disparidade dentro das minhas próprias unidades com o mesmo modelo de gestão. Então, a gente está trabalhando no sistema também. Eu vi aqui, eu acho que regula oncologia, né, que está sendo trabalhado aqui. Nós chamamos lá de CISONCO, e a gente está trabalhando para tentar colocar esse paciente em todas as etapas de acesso, em todos os níveis de atenção, e também monitorando os protocolos clínicos. Então, só assim, só vendo, né, só ampliando o olhar, a gente vai conseguir padronizar. Mas o custo que a gente está tendo com judicialização tem nos levado a discutir isso constantemente. A gente tem um fórum praticamente constante sobre isso. A gente recebe judicializações esdrúxulas de cortar a energia da Secretaria de Saúde do Estado, de cortar a internet, imagina. Se ficar sem internet, a Central de Regulação do Estado desassiste. Então, a gente tem tido cada vez mais esse tipo de desalinhamento com o Judiciário, que agora, a nível federal, está sendo puxado, e a gente está muito esperançoso de que isso se resolva. Então, o que você coloca como problema é algo que a gente está priorizando, que é a definição de protocolos clínicos, uniformização disso. Não, a gente defende o protocolo clínico também. Tem Sim, que ser sim, igual sim. para todo mundo, com certeza. Super, super. Vamos te ouvir um pouquinho. Consegue colocar a minha apresentação? Eu sei que estamos adiantados no horário. Então, eu vou tentar ser breve. Eu acho que eu já falei um pouquinho, né, sobre como funciona na Paraíba, mas eu vou ilustrar e compartilhar aqui o que a gente tem feito por lá. Então, em 2024, nós lançamos o Plano Estadual de Oncologia, onde fizemos o diagnóstico
né? Então, o objetivo era conhecer os números importantes da Paraíba, entender sobre a rede oncológica estadual e apresentar as principais fragilidades, assim como o plano de ação. Nas nossas fragilidades, não difere muito do que a gente já escutou aqui: o rastreio oncológico não disponível para toda a população, o diagnóstico tardio, o vazio assistencial e tecnológico, regulação fragmentada entre os 2 municípios executores. Então, até agora, no início, inicialmente nós tivemos uma fala, né, sobre do Hospital Laureano, que ainda é uma realidade, essa fragmentação. Então, até agora, em 2024, no início do ano, apenas João Pessoa e Campina, que são municípios da Paraíba, que realizavam essa regulação. O Estado ele não tinha nenhum controle sobre isso. Então, foi falado aqui também que, quando pergunta-se qual é a demanda reprimida, não se sabe, não existe. Só que todo mundo tem um vizinho, tem um primo, tem um familiar que está aguardando uma consulta oncológica há meses, está aguardando um diagnóstico. Então, onde é que estão esses pacientes? Então, isso também acontece conosco. O subfinanciamento, acho que não vem mais ao caso falar, já foi bastante falado aqui, e a dificuldade de compartilhamento de informações entre os executores. Então, a atenção primária não discute com a secundária nem com a terciária. Então, a gente percebe hoje na prática a necessidade da navegação. Acho que isso é imprescindível, até custo-efetividade mesmo. Os exames a gente consegue que não sejam repetidos, mas eu vou falar um pouquinho mais na frente sobre isso. Então, né, falando sobre, na Paraíba, a gente espera que até 2025 tenha 35 mil novos casos de câncer. Temos uma deficiência de UNACONs. Hoje, o estado da Paraíba precisaria de 8, atualmente nós temos 5. E aí essas estão 2 em João Pessoa, na macro 1, 2 na macro 2, sendo que uma delas só faz oncopediatria, e uma na macro 3. Mas ainda, falando assim, a gente tem na macro 3, mas pela regulação ainda tinha dificuldade de manter os pacientes do sertão da Paraíba no sertão da Paraíba. Muitas vezes o município da Sertão mandava para o litoral, para João Pessoa. Então, às vezes, a gente não completava, não conseguia ter nossa demanda na macro 3, porque os pacientes estavam sendo regulados de forma errada, né? Então, aí a necessidade do Estado tomar posse disso e conseguir fazer esse controle. Então, o objetivo do plano, né, do Paraíba contra o Câncer é exatamente seguir as leis que já foram descritas aqui, a questão também do programa de navegação do paciente com câncer. Então, é um programa, falei um pouquinho inicialmente, né, da minha fala, mas só ilustrando, é um programa bastante amplo, né, que visa desde o rastreio ao diagnóstico, tratamento, reabilitação e cuidados paliativos. Então, o objetivo desse programa é que o paciente ele seja acompanhado desde a sua suspeita, tendo alta para a unidade primária, ou caso esse paciente ele continue no cuidado até os cuidados paliativos. Então, para isso a gente baseia-se, tem uma estrutura operacional do programa, que é a regulação única, né, como eu já falei, a expansão da rede. Então, nós entendemos que temos uma deficiência de serviços oncológicos. O Estado ele tem essa previsão de ter os seus serviços próprios, né? Hoje, como em qualquer outro Estado aqui que já foi falado, a grande maioria é filantrópico, mas o Estado entende essa necessidade de ter o serviço próprio. O enfermeiro navegador, que é fundamental, a telesaúde, que eu vou falar um pouquinho mais na frente, e essa medida emergencial, que eu já falei um pouquinho antes, que a gente, com esse diagnóstico, aumentamos o nosso diagnóstico, temos uma demanda maior, aquela que a gente não tinha conhecimento antes, mas a gente ainda não se organizou, não conseguiu, não teve, na verdade, tempo hábil, né? Esse tudo que eu estou falando aqui para vocês é desse ano, de 2024, então isso é tudo muito novo. Então, nós não tivemos tempo hábil ainda para ter os serviços próprios, então hoje é realizada a contratualização de serviços filantrópicos e privados, né? Então, assim, como vocês têm dificuldade de CACOM, nós também temos. Então, agora está para finalizar um contrato com a clínica privada
para realizar a nossa demanda, que o CACOM que nós temos, ele só está marcando para fevereiro, março, então a gente não pode esperar. Então, agora, nessa semana, a gente está finalizando esse contrato. Então, a teleoncologia, né? Então, ela é utilizada, a gente utiliza a plataforma Saúde Meeting, que é uma plataforma própria integrada, e que dispõe para a gente utilizar. Então, como eu falei anteriormente, toda a equipe da atenção primária foi treinada para poder utilizá-lo. A equipe da teleoncologia é formada prioritariamente pelo enfermeiro navegador, o médico oncologista, o oncohematologista, o oncopediatra, o médico paliativista e o mastologista. Conforme a gente vai, inicialmente, quando a gente iniciou, tínhamos apenas o navegador, o enfermeiro, o oncologista, o oncohemato. E aí, conforme foi acontecendo, fomos tendo essa necessidade, principalmente do médico paliativista, né, que na nossa realidade, Paraíba, nós não temos ambulatórios de cuidados paliativos. Na verdade, temos, mas temos dos próprios serviços. Então, o paciente precisa entrar naquele serviço para poder ter acesso. Então, isso foi uma dificuldade e hoje a gente consegue também ofertar esse serviço por teleconsulta. Os enfermeiros navegadores, eu não vou falar novamente, a função deles a gente já falou bastante, assim como o médico oncologista, que a função, acho que vale a pena falar um pouquinho, que esse médico oncologista, ele atende remoto, né? Então, a gente designou cada médico responsável por uma área, assim como o enfermeiro navegador, e eles estão de plantão diariamente para realizar as consultas e para também realizar as teleconsultas de urgência, né? Hoje nós temos também hospitais, idealmente todos queríamos que todos os pacientes com câncer entrassem pela atenção primária, mas não é nossa realidade. Nós temos muitos pacientes que internam por motivos outros em serviços secundários, terciários, e eles têm câncer. E aí esse paciente teve câncer, ninguém sabe mais o que fazer, né? Então, pelo menos no nosso estado, muitas vezes as pessoas têm meio que um receio, os especialistas, os médicos, eles têm um pouco de medo de lidar com o paciente oncológico. Então, a gente também faz essas teleconsultas, mesmo nos pacientes internados. Então, como é que acontece isso? Como é que é a operação? Então, o paciente com suspeita oncológica, ele é identificado na atenção primária, com isso é agendado a teleconsulta via plataforma, e aí essas consultas acontecem com o enfermeiro navegador, o médico oncologista, o médico da atenção primária e o paciente, se possível, familiar também. Essa teleconsulta, ela acontece e aí, como eu falei, essas solicitações são encaminhadas para a Central Estadual de Regulação. A Central Estadual de Regulação procura movimentar esse paciente na verdade, o estado que vai tentando se manter, né? Então, nós, enquanto estados, vamos tentando marcar esse paciente para o mais próximo possível do seu município, tentando que o deslocamento dele seja mínimo. E aí faz todos os agendamentos e sempre fica nessa ida e volta, né? O paciente ele fez algum exame, retorna, encaminha para o enfermeiro navegador checa, passa para o médico oncologista, o oncologista checa. Então, vai tendo esse caminho até que o paciente esteja pronto para iniciar o seu tratamento oncológico e aí ele é referenciado para o seu serviço de referência. Também, nesses casos, pode acontecer do paciente ter alta, né? Então, acontece casos que os médicos suspeitam, o médico da atenção primária suspeita que seja uma lesão neoplásica, na verdade não é, e aí ele pode ter alta, voltar para a atenção primária, ou mantém com a teleconsulta, né? Nos casos dos pacientes em cuidados paliativos, especialmente, que são aqueles pacientes que a gente muitas vezes consegue continuar com o acompanhamento via teleconsulta, a gente mantém ou encaminha para o serviço de referência. Aqui é só exemplificando o formulário que a gente utiliza para teleconsulta. E assim, como eu falei, a gente tentou organizar o plano para que ele fosse feito em plano de ação, né? A gente fez um cronograma, agora foi tentar antecipar esse diagnóstico e a partir do próximo ano, em janeiro, a gente quer focar no rastreio, né? Então, hoje, a gente focou muito mais em operacionalizar esse diagnóstico precoce,
para o plano do início do próximo ano, a gente tenta executar, de fato, os exames de rastreio, né? Principalmente para mama, colo retal, câncer de pele, que assim, é uma incidência muito grande na nossa região pela questão do sol, do trabalho realmente, e o colo de útero, né? Que assim, é algo que acho que causa inquietude para todo mundo que está aqui, porque é uma doença extremamente prevenível e é uma das nossas principais. Então, assim, a gente sofre quando vê aquela mulher jovem que poderia não estar ali e que muitas vezes vai ter uma evolução desfavorável. Então, aqui é só o fluxograma que a gente utiliza. Durante a metade do ano passado, a gente passou em todas as macro-regiões, unindo o pessoal da atenção primária e treinando para fazer esses fluxos dos rastreios, tanto para mama, como para colo uterino, colo retal e câncer de próstata. O plano, ele contempla principalmente esses cânceres mais frequentes, mas assim, qualquer paciente com diagnóstico, com suspeita, a gente inclui no programa. Então é isso, agradeço. Você já tem resultados, assim, número de pacientes acompanhados? Você Hoje já tem... nós temos 1.086 pacientes sendo Nossa, acompanhados. que bacana. A gente tem uma tabela de monitoramento, é algo que a gente tem um pouco de resistência, né, para as pessoas aceitarem criar dados. Mas hoje, felizmente, a gente consegue, desde o primeiro paciente atendido, a gente criou uma tabela que o paciente, no momento que ele entra, todas as informações pessoais, data do diagnóstico, data do início do tratamento, o estadeamento. Você tem que publicar isso. Isso, né? exato. Você vai apresentar para a gente no Fórum Nacional, tá? Isso, super importante. A gente está exatamente com essa ideia. Está sendo bem oneroso, a princípio, para o Estado, porque como a regulação ainda é via os 2 municípios, muito disso que a gente está falando aqui precisa ser custeado pelo próprio Estado, mas é algo que a gente vê já um resultado incrível, né? Muito incrível. Então, muito, assim, muito. Os pacientes têm acesso, a gente recebe mensagens assim, de E agradecimento. como é essa questão, que acho que a gente às vezes tem ainda um pouco de dúvida com relação ao atendimento? O que você está usando de plataforma para fazer a teleconsulta? É uma plataforma sua? Isso, é uma plataforma, é o Saúde Meeting. Você uma falou, plataforma, Saúde Meet. Isso, É super tranquilo. Tipo o nosso videozinho do WhatsApp. Exato. A gente tenta não usar um vídeo do WhatsApp porque é algo muito informal. A gente tem essa plataforma que a gente saiu treinando todo mundo na atenção primária, mas nem todo mundo ficou apto para, de fato, porque a nossa ideia seria, cheguei na atenção primária, vi o paciente, eu mesmo consigo marcar essa teleconsulta, mas as pessoas ainda não têm uma certa dificuldade de fazer o agendamento próprio. Então, a gente forneceu aquele formulário que eu mandei no final, você preenche, pode ser manual, pode ser por computador, manda para o e-mail, a enfermeira navegadora vai receber essa solicitação juntamente com exames e ela faz esse agendamento. Então, assim, a gente vem, assim, você perguntou de resultado que a gente vem vendo o tanto de problema que a gente tem, né? Então, assim, às vezes a gente dá um desespero porque você diz, nossa, isso é tanto problema, a gente diz, mas é que a gente está vendo o problema. Então, hoje eu consigo, a enfermeira me manda dia a dia, lá o mastologista que a gente encaminhou, ele até marcou, ele até passou na consulta com o mastologista, mas a cirurgia só foi para daqui 2 meses. Então, você consegue ir lá e cobrar para o seu prestador, porque antes a gente não conseguia, porque antes a gente marcou a consulta, paciência, a gente não sabe. A mesma coisa a consulta com o radioterapeuta. Marcou a consulta com o radioterapeuta, mas a toma do planejamento vai ser para daqui 3 meses, então não me adianta. Então, a gente consegue, como as enfermeiras têm essa proximidade, então, inicialmente, realmente, as consultas a gente tenta sempre ser por plataforma, mas depois a comunicação ela acaba sendo mais informal, por WhatsApp mesmo, com os familiares, com os pacientes, porque é a forma que eles têm mais acesso. E aí mantém a gente... Hoje nós temos 4 enfermeiras navegadoras, e aí a gente quer duplicar essa quantidade, a gente já sente essa necessidade. Enfim, é um grande desafio, mas estamos. Que bom que você apresentou isso aqui, né, gente? Sensacional, sensacional. Uma experiência muito legal.
parabenizar, colega. Estou aqui encantado e a gente já estava se comunicando aqui. Eu estou com o Theo, que está me acompanhando aqui, é da Secretaria de Saúde também do Estado. É gestor, trabalha lá. E ele estava aqui, a gente já está trocando olhares aqui, que a gente quer conhecer isso. Acho que essas experiências exitosas ela tem que ser duplicadas, replicadas. E você falou sobre a questão de pessoal. Então, eu acho que talvez você pediu apoio da academia, da faculdade. Eu acho que isso é um campo muito bom para estágio dos diversos cursos. Então, pode ser uma mão de obra que pode ajudar você. Então, fica aí como dica. E para eu não apanhar quando sair daqui, porque ele já me lembrou algumas vezes, eu esqueci de falar, mas nós estamos para entregar lá na Bahia o primeiro hospital de cuidados paliativos público do Brasil. A nossa ideia é que seja o presente de Natal para o nosso estado. A gente está trabalhando dia e noite para que isso aconteça. O hospital está pronto. A baiana ali está me olhando, rindo, a Kátia, feliz. Né, Kátia? Faz muita ansiedade, né? O hospital são mais de 70 leitos, incluindo unidade de ventilação assistida, com vista-mar maravilhosa para a Baía de Todos os Santos. A gente vai ter ambulatório de luto, ambulatório de dor, ambulatório de cuidados paliativos e, sobretudo, terá um papel matriciador. Esse hospital nasceu de uma demanda coletiva dos usuários, dos pacientes. Ele entrou no nosso último plano de atenção, no plano estadual de saúde, e a gente vai concretizar isso agora. Então, já tive a oportunidade de convidar a Thaís, né, que estava aqui pela manhã, para que ela esteja, eu conheço em alguma oportunidade, então já registro aqui o convite, tanto à Oncoguia quanto aos nossos colegas aqui dos estados do Nordeste, porque a gente gosta até de ser pioneiro, mas a gente não gosta de ser exclusivo, não. A gente gosta de compartilhar as nossas ideias, assim como a gente já está doido aqui para beber da fonte aí do seu projeto. Obrigado. Muito obrigada por trazer, né, essa notícia aqui para a gente. Olha, eu estou com o nosso tempo absurdamente estourado, né? Eu vou encerrar, então, aqui a nossa mesa. Quero agradecer demais a disponibilidade de cada um de vocês. Deu para aprender muito, né? Se inspirar. Obviamente que a gente está vendo aqui, né, que o desafio é para lá de compartilhado, mas existe muito empenho, né? Existe muita vontade de fazer mudar. Então, o que eu posso dizer é contem com a gente, né? Acho que o que a gente fez aqui é também deixar muito claro que a gente está disponível para pensar junto, né? E para seguir nos próximos passos. Muito obrigada a cada um de vocês. Gente, eu preciso, né, agradecer a vocês que estão aqui com a gente, né, firme e forte. Eu tenho aqui uma listinha, né, de agradecimentos mais uma vez, né, vou retomar com vocês os agradecimentos da manhã, mas eu queria agora focar mesmo nas ONGs, né, nas ONGs locais que participaram hoje aqui o dia todo. Então, mais uma vez eu vou falar aqui, né, vocês ficam aqui comigo, então. Vou falar aqui, né, pessoalmente, no nome das ONGs que estão aqui com a gente. Então, a Adilza, do Grupo Bonitas, não sei se está aqui ainda, não. Então, vocês sabem quem é. A Michele, do Grupo Onco e Vida. A Eleni, cadê a Eleni do Grupo Despertar? Eu não esqueci de você. A Magda, da Rede Feminina de Combate ao Câncer e Casa de Apoio ao Paciente Irmã Gabriela. A Kátia, do Naspec, diretamente da Bahia. A Dani, da nossa casa. Obrigada, Dani. A Carla Alves, do Projeto Remo do Peito. Todo mundo aí, né? A Ana Clebeia, da Associação de Pacientes de Câncer de Mossoró. Eu acho que a Ana já foi. A Roberta, da Oncovida. E
Eu acho que assim, e todos vocês que seguiram o dia com a gente, mais uma vez, muito, muito, muito obrigada. Tá bom? Muito obrigada mesmo. Até a próxima. Muito obrigada.